Nossa última meia hora do CBN Pautas do Dia, agradecendo sempre a sua companhia e audiência, a nossa frequência, né, na rádio que toca notícia na região norte. Bom, gente, é hora da gente estabelecer conexão com Brasília, onde está Rômulo Pinheiro. Rômulo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, Tatiane Salgado, Tatiane Lobato, e um bom dia para o meu amigo Salgado aí em Macapá. Bom dia, Rômulo, tudo beleza? Tudo em paz, meu irmão, vamos juntos. Ei, Salgado, tá valendo, né? Tatiane Salgado, tá tudo certo. Ele já cumprimentou os dois de uma vez só, tá tudo certinho. Bom, renderizar o tempo aqui, né? Vamos renderizar o tempo. Bom, Rômulo, vamos lá. O nosso primeiro tema de hoje, então, a Comissão do Senado aprova o fim da saidinha para presos condenados. O que você explica pra gente desse assunto? Pois é, Tati, os trabalhos aqui em Brasília já foram retomados na última semana, inclusive ontem nós tivemos a abertura dos trabalhos no Congresso, a gente até conversou sobre isso semana passada, as perspectivas, as previsões, e o Congresso Nacional vem aí com pautas importantes, mais especificamente voltadas para a segurança pública, e ontem nós tivemos a aprovação lá no Senado Federal, aliás, lá no Congresso, especificamente no Senado, do projeto de lei que vai alterar o sistema das saídas temporárias de presos. E é claro que esse tema chama a atenção de muita gente, porque daqueles tipos de assunto que todas as pessoas gostam de comentar, porque a violência é uma coisa que com certeza assola o nosso país, vem assolando o nosso país, e, por outro lado, gente que não tem um conhecimento técnico do assunto, se arvora a dar opiniões, muitas das vezes sem qualquer embasamento adequado. E é isso que a gente vai tentar expor aqui hoje, porque nós sabemos, então, que para grande parte das pessoas, e essas pessoas, em geral, nem até fazem parte do nosso conjunto de ouvintes, nosso ouvinte é um pouco mais qualificado, sem nenhum demérito aos demais, mas o nosso ouvinte é que é um pouco mais qualificado. Então, mas os demais, em geral, têm aquela percepção de que saidinha, entre aspas, né, para preso, é para a pessoa cometer crime aqui fora, e aí tem aquelas histórias que são sempre debatidas. Eu, como professor do curso de Direito, tenho que explicar para meus alunos isso na faculdade, mas é difícil até mesmo para quem está começando na área, às vezes, compreender certas coisas. Por exemplo, as pessoas ainda têm aquela ideia de que isso é saída de preso em época de feriados. Por exemplo, agora vem chegando o Carnaval, Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, e aí volta-se aqueles questionamentos, Tatiane Salgado, mas fulano de tal que matou a mãe e o pai, aquela pessoa lá que todo mundo conhece, está lá fora nesse dia, ou então fulano que matou a filha e está lá fora. Então, isso, de certa forma, até alimentado por alguns órgãos de imprensa indevidamente, causa essa confusão, causa essa linha de entendimento ruim que acaba prejudicando a linguagem mais técnica do assunto. E aqui eu vou explicar resumidamente a seguinte situação. Não existe um saidão, como o pessoal comenta, de Natal, ou de Páscoa, ou de Dia das Mães, mas não existe essa forma, a lei não especifica nada disso. Acontece que durante o ano, os presos têm direito, de acordo com a lei de execução penal, a 7 dias durante o ano para saídas temporárias. E esse período de 7 dias pode ser prorrogado por até 4 vezes durante o ano, é o que diz lá o artigo 122. Então, o que acontece, na verdade? É que as autoridades penitenciárias fracionam esses períodos durante o ano. E, por exemplo, a realidade local aqui do Distrito Federal os presos nunca saem nos feriados, porque geralmente em feriados é um momento onde está mais disposto aí o preso tomar aí uma bebida alcoólica ou se meter alguma coisa complicada, e isso acaba prejudicando a execução penal. Então, o que as autoridades fazem? Elas dividem, elas fracionam esses períodos durante o ano. E ainda é difícil você perceber alguém nesse ponto específico do Carnaval preso saída temporária. É mais difícil acontecer isso. No caso, claro, a gente fala de uma realidade de uma unidade específica da federação. Mas mesmo assim, as autoridades tomam esse cuidado, porque nós sabemos que a pessoa que está nesse processo, ela está retornando ou buscando retornar à sociedade. Claro, se ela está presa, com certeza, ou na verdade, na grande parte dos casos, é porque cometeu algo realmente grave e precisa estar lá
cumprindo a sua pena. O detalhe é que essa questão da ressocialização é muito complexa a gente argumentar, porque, claro, nós sabemos, e o próprio relator da proposta da revisão desse artigo, que é o senador Flávio Bolsonaro, deixou bem claro e até argumentou que era necessário acabar com a saída temporária porque as cadeias não ressocializam. Então foram palavras do próprio relator na data de ontem, e que, portanto, deixar as pessoas saírem é um risco à comunidade. E aí é até um contrassenso essa argumentação, porque se ele próprio reconhece que a cadeia não ressocializa, então a saída, na visão dele, é deixar as pessoas lá, mesmo não tendo ressocialização, mas guardadas lá, sofrendo uma série de tipos de outros abusos que a gente sabe que acontece também. Ou seja, o assunto não é tão simples de debater, mas o importante é saber o seguinte, é que essas saídas, elas não são para todos os presos, essas saídas, elas dependem de um bom comportamento, dependem de parte da pena cumprida pelo executado na pena, elas dependem também de o preso já estar no regime semiaberto. Então, há uma série de circunstâncias que já existem atualmente que autorizam que esses presos saiam nesses momentos. E aí a proposta que se passou lá no Senado Federal, e agora vai à votação, é acabar de todas as formas só deixando para situações bem restritas. O debate que se trabalha com relação a isso, e claro, esse projeto foi aprovado desde o ano passado, Tatiane e Salgado, é que a restrição que se faria, hoje nós temos a possibilidade do preso retomar esse contato com a própria família, retomar essas atividades profissionais ou de estudo, temporariamente, enquanto está no regime semiaberto. Isso não funciona para o preso que está no regime fechado. O preso em regime fechado não sai em saída temporária, ele não sai em carnaval, em Páscoa, em Dia dos Pais, das Mães. Isso não é assim que funciona. Então, a proposta é endurecer essa legislação, e principalmente isso acontece no Congresso Nacional aqui em Brasília, quando algum evento trouxe alguma dificuldade ou um evento gerou um choque na mídia. Essa, atualmente, foi a morte de um policial militar, que agora, nesse mês de janeiro, ele foi tentar evitar que um preso, aliás, uma pessoa furtasse algo e tomou um tiro e faleceu. Então, e aí descobriu que essa pessoa que matou o policial, era um preso que estava no regime semiaberto, estava no saidão. E aí, todas as vezes que isso acontece, retoma-se essa discussão sobre a necessidade de acabar com essas saídas, porque todo mundo comete crime. E é claro, um debate mais técnico vai mostrar para a gente que é um percentual muito pequeno que comete essas coisas. E claro que isso é muito grave, né? A saída não é tão simples assim. Mas a maioria dos casos que saem para esse tipo de saída não acaba cometendo crimes e retorna. Os índices estão aí na Secretaria de Segurança Pública que podem demonstrar isso. Ainda assim é um tema difícil porque, de fato, alguns saem, não estão preparados e adequados para retorno à sociedade e, de fato, cometem crimes, matam, roubam, outro tipo de coisas também tão graves quanto. Então, a proposta vai voltar a ser discutida aqui no Congresso. A tendência é que haja aí um embate mais duro com alas de menos conservadoras aqui no Congresso, porque já existe essa previsão em lei. E outra, o relator do projeto é aí um dos principais apoiadores do ex-presidente e, nesse caso, como filho, há aquele contexto político também que é realmente bastante considerável e relevante aqui no Congresso. Mas o importante é saber o seguinte, é que ainda que se tenha uma redução nessa possibilidade das saídas, ainda haverá saída temporária de acordo com esse projeto. E mesmo com a dificuldade, esse preso vai ter contato com a sociedade como tem hoje. Então acaba que essa proporção, essa possibilidade de cometimento de crimes pode diminuir, mas ela sempre estará presente. O projeto, em minha opinião, ainda é falho nesse sentido, porque o que se precisa, na verdade, é amparar melhor as autoridades penitenciárias, as estruturas penitenciárias, para então, sim, rediscutir essas políticas de saídas temporárias. São políticas públicas, criminais, que têm muita importância para quem está aqui fora, nós principalmente, mas isso tudo tem que ser olhado sob um aspecto mais técnico, porque até mesmo no Congresso Nacional, e eu acompanhei essa votação na data de ontem, essas semanas anteriores, há muitos senadores se manifestando lá no Congresso, dizendo assim, mas esse pessoal tem que parar de sair no Natal, no Ano Novo. A gente sabe que eles são muito bem assessorados, eles sabem que não é dessa forma, mas falam para um público.
o seu público que está ali acompanhando acha que é assim, quando não é verdade. Então, ainda existe esse caráter aí midiático, ainda existe essa questão de falar para um determinado público. Muitas pessoas aplaudem e dão suporte a isso por entenderem dessa forma, sem se aprofundar sobre o assunto. E aí, claro, as pessoas aqui em Brasília, os políticos, acabam surfando nessa onda a garantir, então, um suporte desse eleitorado. Mas o assunto é mais profundo, depende de uma análise bem mais pormenorizada desse assunto, e, claro, a gente continua acompanhando aqui para trazer as informações para vocês. Rômulo, outro assunto que você traz para a gente hoje é que está entrando na pauta do STF a relação do vínculo entre motoristas e aplicativos, meu amigo. Meu caro Salgado, aí antes da gente entrar nesse tema, só para trazer uma atualização para o nosso ouvinte aqui, nas semanas anteriores, a gente comentou a respeito que aqui no Supremo Tribunal Federal, vamos sair um pouquinho lá do Legislativo, vamos agora para o Judiciário local, e tem interesse no Brasil inteiro. E aí, Salgado, não sei se você se recorda, nós comentamos aqui que o STF estava debruçado sobre aquela possibilidade da pessoa maior de 70 anos poder escolher o regime de casamento, ou seja, o regime de matrimônio, que situações ela poderia dividir o patrimônio ou não. Então, até a decisão do Supremo, a lei proibia alguém maior de 70 de fazer um regime de casamento em que pudesse dividir o seu patrimônio. E aí a lei ia naquele sentido de evitar que as pessoas se casassem por interesse. É o famoso golpe do baú, que antigamente se falava, né? Não sei se ainda se fala assim, mas enfim. Então, a lei buscava proteger o idoso, proteger o patrimônio do idoso. Então, a pessoa acima de 70 não poderia mais estabelecer um regime de casamento em que ela dividisse patrimônio com ninguém. E isso, de certa forma, era uma situação que, lá em 1916, que era o Código Antigo, e mesmo em 2002, era uma realidade diferente da de hoje. Então, hoje nós temos aí, isso até configura uma situação de etarismo, na minha opinião, mas como se entendesse o idoso como um vulnerável a ponto de não ter discernimento para compreender o que pode fazer ou não pode fazer dos seus bens. É claro que existem muitos casos em que os idosos são vulneráveis mesmo, mas hoje em dia, essa capacidade de discernimento já avançou muito, ou seja, não se pode mais trabalhar alguém com 70 anos como se fosse um incapaz que não pudesse determinar aquilo que quer fazer com o seu próprio patrimônio na hora do casamento. E aí o STF decidiu, na semana anterior, que o idoso acima de 70 ele tem direito, então, a decidir, na hora que ele for casar novamente, como é que ele vai dividir esse patrimônio, como a gente tinha adiantado, era o que ia acontecer e acabou acontecendo na última semana. E casos como esse, Salgado, também vem tomando muito tempo aqui do Supremo, e nesse estilo de percepção, a gente tem outros temas relevantes também, como, por exemplo, amanhã, nós temos o julgamento que é interessante para todo mundo que está escutando a gente aqui agora, que tem uma relação com aplicativos, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com aplicativos e buscam na justiça um reconhecimento de vínculo empregatício, ou seja, para que tenha um pouco mais de garantias na relação que se diz de emprego. Então, a briga grande aqui, a gente andou também comentando isso nas últimas colunas, é que o Tribunal Superior do Trabalho vinha reconhecendo, ou seja, a Justiça Especializada Trabalhista, em grande parte, vinha reconhecendo vínculo empregatício entre esses entregadores, essas pessoas que trabalham com aplicativos, de motoristas de aplicativos, com os respectivos aplicativos, ou seja, garantindo-se aí uma relação de subordinação, talvez não no sentido mais comum que nós temos aí nas empresas em comum, mas havendo ali uma relação de vínculo, e o Supremo Tribunal Federal decidindo de maneira contrária, ou seja, contrariando essa jurisprudência, dizendo que não, que ali havia um contrato, que não havia um contrato de emprego, e na verdade havia ali uma parceria, e aí não reconhecendo o vínculo empregatício entre essas partes. E agora o que acontece? Para determinar, para acabar de vez com essa discussão, Salgado, aqui o STF vai dar um ponto final sobre esse assunto, levando ao plenário, inclusive, do Supremo, porque a gente sabe que aqui no Supremo são duas turmas compostas de alguns ministros, de 5 ministros cada em geral, e esses 5 votam isoladamente. Agora vai ser dado um julgamento no plenário, ou seja, com os 10 ministros presentes, porque Flávio Dino só vai chegar agora no final do mês, mas será a composição total do Supremo
para decidir em caráter definitivo se existe ou não relação de vínculo empregatício entre os entregadores, motoristas de aplicativo com essas plataformas. E é claro que isso passa por uma discussão também da precarização das relações de trabalho. Nós sabemos, então, que houve uma reforma trabalhista que diminuiu esses vínculos, esses benefícios, essas relações nas relações de trabalho, e hoje em dia essa precarização do trabalho vem tomando conta aí do debate, não só em âmbito nacional, mas também internacional. Então, é um ponto que até mesmo a jurisprudência lá do exterior ainda não pacificou sobre esse tema, ainda há uma discussão muito grande, porque a gente sabe que, de fato, empregador, a pessoa pode escolher que horas vai trabalhar, ela não tem vínculo em geral, ela pode escolher o que ela vai fazer, quem ela vai entregar, se ela vai pegar a corrida ou não vai, isso de certa forma sim existe, então caracterizando uma não relação de emprego. Por outro lado, há outros vínculos que mantêm empregadores, esses aplicativos, essas plataformas, e há aqueles que prestam serviço vinculados. Então, você tem que ter um estudo mais profundo dessa área para determinar. A Justiça do Trabalho, uma justiça especializada no assunto, vem falando a respeito, vem se posicionando de maneira mais correta, na minha opinião, mas a palavra final é do Supremo Tribunal Federal e o julgamento começa amanhã, talvez até sexta-feira já tenhamos uma posição para a próxima quarta voltarmos aqui e darmos um veredito final aqui de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Então pronto, querido, desejamos um feliz carnaval para você e quarta-feira de cinzas a gente se encontra então já com esses retornos aí, essas atualizações. Estaremos aqui no pó ou só o pó, mas voltaremos na quarta-feira de cinza. Forte abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. 11h50, nosso último intervalo. Daqui